TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para iniciar esse programa maravilhoso, Páginas da Bíblia. Aqui nós navegamos pelas ondas seguras do Testamento, do Antigo, do Novo Testamento, as páginas seguras da Bíblia Sagrada. Convidamos você a estar conosco, continuar conosco, porque nessa nova temporada dos grandes personagens da Bíblia, nós hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo, aquele de Tarso que, quando conheceu Jesus, transformou a sua vida e hoje é um dos grandes pilares da nossa igreja. Quero contar com a presença aqui para nos conduzir nesse estudo dos nossos biblistas. Diácono José Carlos, muito obrigada por sua presença. Ele vós como aquele que serve. Padre Carlos Botura, muito obrigada por também estar sempre aqui nos apoiando. Joia, pessoal, vamos continuar nosso estudo. Assim seja. E vamos então, gente, para começar a conhecer um pouquinho de Paulo, aquele Paulo que foi antes de ser chamado, antes da queda. Nós vamos conhecer esse primeiro Paulo. Vocês podem abrir aí em Filipenses, no capítulo 2. 3. Capítulo 3. Isso aí, Padre, capítulo 3. Nós vamos, comecinho do capítulo 3, o versículo 3 e seguinte, até o 7º, que vai estar dizendo assim, olha, os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive-o como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso aqui na realidade, Paulo se apresenta, né, Padre Carlos? Sim, exato. É uma apresentação breve e a partir daí a gente pode conhecer um pouco sobre Paulo. Queria que o senhor completasse essa apresentação então para nós. Nós temos aqui então um contexto também que aparece, bom, em várias partes, né, dos Atos Apóstolos e ainda das Cartas Paulinas, em que estamos naquele debate que depois nós vamos aprofundar um pouco mais, entre a lei dos judeus, né, e agora Cristo que traz uma nova aliança. E o contexto é de que aquele que depois vai gerar a primeira grande reunião da igreja, em Atos 15 está narrado, chamado de Concílio de Jerusalém, para definir se os cristãos ainda estavam obrigados a observar as leis judaicas, né? Toda a antiga aliança com seus preceitos e costumes. Então aqui exatamente São Paulo está falando, começamos a leitura onde ele diz, os circuncidados somos nós, ou seja, os cristãos que agora não confiam mais na carne, inclusive na circuncisão, né, feita na carne e na descendência, porque a aliança era de um povo, né, da sua descendência desde Abraão, e agora com Jesus foi aberto a todos os povos, né, que é outra coisa importante em São Paulo. E aqui então ele apresenta a sua, digamos assim, a sua carteira de identidade enquanto judeu, dizendo, né, se o pessoal judaico ainda insiste que são eles o povo da aliança e não reconhecem ainda que Jesus abre para todos os povos, ele está defendendo a si mesmo, digamos assim, como autoridade diante daqueles que insistiam
em manter os cristãos vinculados à lei de Moisés. Então, o que ele vai apresentando aqui são os seus atributos enquanto judeu. Então, aqui ele começa dizendo, né? Circuncidado ao 8º dia, então é um dos sinais distintivos do povo da aliança, do povo judeu, a circuncisão, né? Que muitas vezes nós já ouvimos em muitos trechos da Bíblia em que isso aparece, principalmente tomou uma maior importância o sinal da circuncisão durante o exílio, quando eles não podiam guardar os sacrifícios no templo, porque não havia templo, né, e etc. e tal. Juntamente com a observância do sábado, a circuncisão passa a ser um sinal específico daqueles que pertencem à aliança e pertencem ao povo. Sendo feito, então, no 8º dia, essa circuncisão dos homens, claro. Então, ele diz, né, desde o seu nascimento, ele está, né, dentro dos preceitos da lei. Da raça de Israel, ou seja, né, é um descendente de Abraão, pertence ao povo por nascimento também, da tribo de Benjamim, que é a sua tribo de origem, dentro do povo, dentro das tribos, e daí vem mais um específico ainda, hebreu, filho de hebreus. Mas não é a mesma coisa que filho de Israel? Não, não é. O que quer dizer aqui no caso, hebreu, filho de hebreus, é que ele tem como língua nativa familiar o hebraico. Que isso não acontecia com todos os judeus, com todos os israelitas, né? Nós sabemos, principalmente, não só, mas principalmente por meio do exílio, mas também por toda a questão cultural do Império Helenista, pelo qual o povo judeu também ficou dominado, que a língua corrente era o grego, né? Dentro de todo o Império. E muitos judeus, principalmente aqueles, mas não só, aqueles que tinham as famílias sido dispersadas, né? A grande diáspora dos judeus, por causa das dominações e das deportações. Então, muitos judeus não falavam, não conheciam mais a língua hebraica, a não ser para os estudos, né? Aqueles que eram, então, os letrados, os doutores da lei, os escribas, né? Esses dominavam o hebraico ainda, principalmente, então, por motivo de conhecer, de estudar o texto original do Antigo Testamento, da lei de Deus. Mas então todas as famílias, né, que haviam sido passado o tempo fora da Terra Santa, e alguns deles, inclusive, haviam depois retornado a Jerusalém, mas não sabiam mais o hebraico. Então, ou falavam o grego, ou falavam o aramaico, que era a língua regional ali do Oriente Médio na época. E ele está dizendo, então, hebreu, filho de hebreus, é que a família dele, apesar de ter estado fora da Terra Santa, conservou o conhecimento e o uso da língua hebraica. E é filho de hebreus, então a sua família assim o fez, não é? Então veja bem que podemos dizer que é um certo privilégio, alguém que está numa família que guardou ciosamente as tradições, além da lei, também a língua, que facilitava evidentemente o conhecimento da lei. Daí ele acrescenta, né? Quanto à lei, fariseu. Então, tantas vezes nós escutamos falar, né, dos fariseus, sempre discutindo com Jesus, e já sabemos que fariseu é o quê? Aquele que buscava, então, cumprir tintim por tintim a lei do Senhor, né? Considerados puros, considerados os separados, considerados eles mesmos como se fosse a elite, né, dentro da observância da lei. E aqui vem um detalhe no versículo 6, bastante importante ainda, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Esta palavra zelo, ela já tem uma tradição desde o Antigo Testamento, de modo especial no momento dos Macabeus, onde eles estavam, então, dominados pelo Império Helenista, em que o zelo significa o que vem logo depois, perseguidor da igreja, ou seja, eram aquelas pessoas
que estavam dispostas, como ainda hoje, infelizmente, acontece, de tanto empenhados, né, em cumprir a aliança, em serem fiéis a Deus, eles estavam dispostos a matar e a morrer pela lei. Por isso que ele coloca aqui perseguidor da igreja, como zelo. Daí vem também, entre os discípulos de Jesus, havia o zelota, né? Que vem de Quer dizer zelo. zeloso, né? Zeloso, Isso, zelota, que eram exatamente aqueles, hoje nós chamaríamos, de certo modo, além de fundamentalistas, Extremistas. extremistas e quase Aham. terroristas, né? Isso, Mas em nome de Deus, eles Em nome faziam de Deus. isso em nome da fidelidade. Quer São falar? os xiitas de hoje. Radicais, né? Radicais ao É. extremo. Então o fariseu ele era radical na observância da lei, mas vamos dizer assim que eram politicamente corretos, enquanto que o zelota não, ele era extremista e usava inclusive de violência, ou estava disposto também a ser morto, né, pela observância da lei. Tá? Então São Paulo se coloca assim, perseguidor da igreja, usando de violência. E quanto à justiça que há na lei, ou seja, a sua observância, mais uma vez, irrepreensível. Então ele estava, né, era judeu, hebreu, fariseu, zelota e cumpria a lei, né, no seu grau mais possível, mais extremo possível, realmente, de fidelidade. Ok, era um extremista mesmo, né? Sim, sem dúvida Aqui, alguma. eu quero então agora, diácono, me prender um pouquinho mais nesse versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele fala igreja como querendo se referir aos cristãos. Quer dizer, então, podemos subentender que os judeus não se consideravam igreja, nesse sentido estrito da palavra, que o cristianismo vai começar a trazer essa nova ideia do que seria igreja para todos nós hoje. São Paulo é um dos precursores, digamos assim, do uso do termo eclesia, que é traduzido para o português é igreja, né? Então, eclesia é a assembleia dos convocados por Deus, né? E São Paulo ele diz que ele era perseguidor da igreja, porque São Paulo, na sua teologia, ele também é precursor daquela teologia da igreja como corpo místico de Cristo. E isso não foi desenvolvido de forma de tratado teológico, mas experiencialmente, porque ele teve aquele encontro tremendo com Jesus no caminho de Damasco. E nessa teofania de nosso Senhor, Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora veja bem, ele perseguia um grupo ali de cristãos, mas Jesus se refere: por que me persegues? Porque aí já está implícita essa teologia. Jesus já está revelando para ele que a igreja é o corpo místico de Cristo. A comunidade dos cristãos continua a missão de Jesus e Jesus é a cabeça desse corpo e essa comunidade são os membros, né, que é Jesus presente, né, na nossa realidade, nos membros da igreja. Então aí já está implícito. E São Paulo, depois ele desenvolve, sobretudo na carta aos Coríntios, essa teologia da igreja, tendo Cristo como cabeça e a igreja com seus membros, diferentes membros. Então por isso que ele se diz perseguidor da igreja, porque ele perseguia Jesus, mas perseguindo Jesus está sim perseguindo a igreja. Então, diácono... Nós estamos exatamente nas primeiras décadas, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, em que ainda existe está em processo aquilo que nós aventamos anteriormente, né? Se os cristãos permanecem como judeus ou não na observância da lei, ou se torna o que depois, né, afirmamos junto com a teologia do corpo de Cristo, ou se os cristãos agora são uma outra realidade, um outro povo. Então, nesse momento da conversão de Paulo e mais algumas décadas ainda adiante, o que acontece? A grandíssima maioria, depois vai mudando isso, mas a grandíssima maioria dos cristãos eram judeus que aderem a Jesus. Por que
Paulo ele persegue a igreja, né? Que depois a gente vai ver o texto a respeito disso. Porque ele continua sendo judeu e pensando que os cristãos, e os cristãos assim ainda pensavam igualmente, que eram judeus também, mas que estavam proclamando um outro Senhor, né? Nesse sentido, Uhum. São Paulo, no seu zelo pela religião judaica, ele tem os cristãos como uma seita, como uma heresia. Então, o intuito dele era acabar com aquela heresia, era extirpar aquela heresia do meio do judaísmo, porque ele acreditava que eram judeus que estavam desvirtuando, deixando de lado a lei e seguindo a Jesus, que para ele não tinha muito significado. Podia ter sido um profeta ou um impostor ou algo assim. Ele não conhecia Jesus, então ele perseguia por esse motivo, porque ele considerava o cristianismo uma seita dentro do judaísmo. E para que o judaísmo prosperasse, continuasse puro em suas tradições, ele então se tornou perseguidor dessa igreja Queria nascente. acabar com o grupo. E a gente vai ver então que pela tradição judaica, essa mentalidade perpetua-se até hoje. E nós vamos chegar à conclusão que se não for uma ação do Espírito Santo, por vontade divina, sobre essa mentalidade humana, não há conversão. Exato. Tanto é que aqui Paulo, logo a seguir, no 7º versículo do capítulo 3, que nós estamos estudando, vai dizer: mas o que era para mim lucro, tive-o como perda. Quer dizer, Paulo estava imbuído de um orgulho de defender tudo que ele imaginava ser a pureza divina. Exato, correto. Exatamente. Então, se não é a ação do Espírito Santo sobre essa mentalidade, que é o que acontece com Paulo, ser arrebatado dessa mentalidade que o prendia, que o carcomia, que o deixava muito humanizado, mas fora da mentalidade divina, ele não teria tido essa visão que hoje ele vê aqui, ele vê como perda aquilo Como que ele perda. pensava antes. E que agora passa a ser lucro ele ter perdido toda essa mentalidade que ele carregava, como um fardo, como alguma coisa difícil de ser digerida, né, padre? E mais ainda, ele coloca aqui, comparando com a riqueza que existe em Jesus Cristo, da graça Isso. de Deus, dessa nova aliança, o que era mais importante para o judaísmo é como lixo, ele fala aqui, né? Então, o importante hoje não é querer transformar as mentalidades existentes nas diversas igrejas, mas a ação do Espírito Santo transformar o ser humano enquanto indivíduo, enquanto pessoa, para que ele abra os olhos e passe a ter uma nova percepção de toda essa teofania, como bem disse o diácono, né? E vamos ver daqui a pouquinho, Agora, né? assim, eu Sim. gostaria de acrescentar um pouquinho acerca da formação do caráter, da teologia de Paulo, né, antes dele se tornar cristão. Como o padre já disse, ele tem essa origem hebreia. E na família dele, ele foi catequizado, podemos dizer assim, dentro da tradição hebraica. Dos Sim. rigores hebraicos. Inclusive a própria língua. Ele Isso. aprende com o pai, com a mãe dele. Isso. Né? E ele era um menino muito sabido. Lá pelos 12 anos, com 12 anos, os meninos judeus eles recebiam a Torá. E a partir daí eles se tornam estudiosos. Mas São Paulo ele extrapolava, então sabe-se que ele foi discípulo de Gamaliel. Isso. Ele foi enviado para estudar com Gamaliel, um grande rabino que era neto ou filho, talvez o padre explique melhor, de um grande rabino judeu chamado Hillel. Então, Paulo, ele tinha uma formação teológica hebraica muito profunda, porque ele foi discípulo de Gamaliel. Rabino. Agora, do rabino Gamaliel. Ele tinha uma formação rabínica, né? E agora, lembrando que Gamaliel era um grande sábio, porque os Atos dos Apóstolos cita esse professor Sim. de São Paulo, né? Naquele momento do conflito com o cristianismo nascente, que era considerado uma seita. Gamaliel ele deu um conselho para o Sinédrio. Ele falou: olha, deixa esse povo. Se for de Deus, vai continuar. Vocês não vão conseguir destruí-los. Se for uma coisa
Dos homens. deles mesmos, vai morrer por si, como aconteceu com Teudas e com tantos outros que precederam e que também, naquele tempo era o messianismo, houveram vários messias. Se não for de Deus, vai sumir por si mesmo. Então, nessa formação rabínica, tem esse grande peso de Gamaliel, de Hillel, né? E também, como ele é originário de uma cidade helênica, que é Tarso, então ele tem também a influência grega, Isso. influência da cultura grega. Ele conheceu a filosofia grega, ele tinha influência Poetas gregos. dos poetas gregos que ele cita, né? Ele também tinha uma influência dos estoicos, que ensinavam a ataraxia, que seria algo assim como uma impassibilidade, né? Então, São Paulo tem essa influência estoica, mesmo depois de cristão. Para mim, morrer, o viver é Cristo, morrer é lucro. Isso. Então, ele encarava com serenidade, né, a morte. Então, ele tem essa influência da filosofia grega. Conhecia muito a cultura grega. Quando ele chega em Atenas, ele anuncia o evangelho a partir do Deus desconhecido, porque lá em Atenas ele conhecia que tinha uma estátua dedicada ao Deus desconhecido. Isso. Então ele sabia, ele cita os poetas também nessa pregação, que eles escutam com bastante atenção. Aí depois, quando ele fala da ressurreição, eles acham que São Paulo estava pirando, né? Mas é importante, então, assim, a gente lembrar toda essa influência na formação de São Paulo. E que foi muito útil, foi reconhecida por Jesus. Porque como que São Paulo passa de perseguidor a servidor e a seguidor de Jesus? Não é? Porque o próprio Jesus pega ele meio que à força, lá no caminho de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Um capítulo antes ele está lá, consentindo no martírio do diácono Estevão, Santo Estevão. Né? E aí depois ele, ainda imbuído dessa mentalidade de extirpar a heresia, ele consegue cartas, porque ele segue muita tradição, a hierarquia, então ele não foi por conta própria. Ele pediu... Foi amparado na lei. Né? Ele pediu autorização dos superiores dele, né? E aí, então, ele consegue soldados e vai para Damasco para perseguir os cristãos que estão lá em Damasco. E aí, então, acontece nesse caminho o encontro. Então, São Paulo, tudo que ele vive a respeito de Jesus é baseado na experiência, na vivência, no encontro com o crucificado ressuscitado, né? Tá. É aquilo que ele vive profundamente, que ele chega ao ponto de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé. Aí olha a teologia dele, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, padre, eu posso afirmar, então, que Paulo foi um manipulado, eu quero usar essa expressão bem humana, por Deus, para atingir os seus objetivos? Os objetivos de Deus? Do Deus, com certeza. Os objetivos divinos, quer dizer, no sentido de... Ele foi conduzido exatamente pela mão, por isso manipulado, pela mão de Deus. Eu diria um pouco diferente disso. Eu diria aquilo que o próprio Jesus afirma dele, nós podemos ver no momento da sua conversão, que Jesus o escolhe. Claro que a sua vida vai dar uma virada total, né? Mas Jesus o escolhe porque ele era um instrumento de escola, é a tradução que se coloca. De primeira. De elite. Por quê? Por essas coisas que estamos aqui comentando. Primeiro, né, toda a tradição da família, todas as opções dentro do povo judeu, né, da observância e do conhecimento da lei. Então, o diácono falou, ele é nascido, né, de uma família que está no estrangeiro, mas que guarda as tradições e ainda por cima o envia
do estrangeiro, de Tarso, né, para estudar em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Então ele tem uma formação, uma tradição familiar e uma formação, digamos assim, de primeira linha dentro do judaísmo. Depois, ele é nascido no estrangeiro, outra vez falando, né, em Tarso. Tarso, lá ele teve todo o contato natural da convivência mesmo, do ambiente, com toda a tradição grega e certamente também nos estudos que ele fez ainda como criança, naquele ambiente, não é? E ainda temos mais uma coisa importante de se lembrar, que por ter nascido em Tarso, era uma cidade importante naquela época, que dava aos seus cidadãos, ainda por cima, a cidadania romana. Vamos ver aqui em Atos 22. Atos 22, versículos 25 a 29. Que é outro fator importante na sua pessoa. Atos 22, e na sua missão né? depois, evidentemente. Qual é o versículo, Atos padre? 22, 25 a 29. 25 a 29 vai dizer: Isso. quando o amarraram com correias, Paulo observou ao centurião presente: ser-vos-á lícito açoitar um cidadão romano, ainda mais sem ter sido condenado? A estas palavras, o centurião foi ter com o tribuno para preveni-lo. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo então o tribuno, perguntou a Paulo: dize-me, tu és cidadão romano? Sim, respondeu ele. O tribuno retomou: precisei de vultoso capital para adquirir esta cidadania, pois eu, disse Paulo, a tenho de nascença. Porque em Tarso, então, era uma cidade importante que, certamente, de acordo com a história, no momento em que os romanos chegam para conquistá-la, eles devem ter colaborado com os romanos, Sim. em vez de resistido, e ainda por cima era uma cidade realmente de porte, né, importante culturalmente. Então, os nascidos em Tarso tinham, por nascimento mesmo, a cidadania romana. E veja aí que no momento em que Paulo é preso e apresentado, né, diante do tribuno tal, ele é motivo evoca de isso daí. Isso. E o pessoal fica assustado, porque um cidadão romano não poderia, de maneira alguma, ser açoitado e até mesmo depois as consequências, né? A gente sabe que ele foi decapitado depois, porque foi condenado também pelo Império. Mas como cidadão romano, ele tinha muitos privilégios, né? E apresenta aqui. Então, veja bem, né, voltando à sua pergunta, né? Primeiro, toda a tradição e a formação judaica, Sim. toda a sua formação e convivência com a cultura helenista e cidadão romano. Então, quando Jesus, né, ele o escolhe porque ele está muito capacitado para a missão que Jesus vai pedir dele, que a gente vai ver daqui a pouco. Podemos até afirmar o contrário. Jesus capacita Paulo para que no futuro fosse ser aquilo que ele precisava. Não, Jesus escolhe alguém bem capacitado e vai continuar a sua capacitação. Essa que é a questão. Mas como tudo é obra e vontade de Deus, a gente pode entender que seguiu um curso conforme o plano do Senhor. Mas espere aí um instantinho, nós já voltamos, porque Paulo tem um mundo de realidades a serem entendidas e compreendidas. Já voltamos. Olá, amigos, estamos aqui voltando então ao nosso segundo bloco deste programa sobre Paulo. Eu vou pedir que vocês agora, com a Bíblia de vocês, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos pegar um trechozinho para a gente mergulhar um pouco mais nessa visualização de quem é Paulo. E vamos ler, para quem está sem a Bíblia, do versículo 1 até o 31, que vai contar bastante sobre essa vocação de Saulo. Vai estar escrito: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco,
Subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse de olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está uma autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que te recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e, imediatamente nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: Mas não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo, mas Saulo teve conhecimento desse trama. Vigiavam até as portas das cidades, de dia e de noite, para o matarem. Então os discípulos, uma noite, fizeram-no descer pela muralha oculto num cesto. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como no caminho Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra, e com que intrepidez em Damasco falara em nome de Jesus. Daí por diante, ia e vinha entre eles em Jerusalém, falando com intrepidez no nome de Jesus. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo-o sabido, os irmãos conduziram-no até Cesareia e lá enviaram-no para Tarso. Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e também Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Diácono, eu quero começar aqui. Aqui mostra também agora, não só a transformação, mas o começo dessa igreja que fica sem entender o que está se passando. Como é que colocam um X9 aqui no meio de nós? Como é que coloca esse cara? Ele é um inimigo, ele está no meio de nós plantado. É difícil você convencer a igreja de que a santidade está plantada dentro de um elemento tão intrigante. É como nós comentávamos assim no intervalo, Deus vê a essência, nós vemos as aparências. Então, naquele homem perseguidor, fundamentalista, tradicionalista, ele era profundamente tradicionalista, mas tinha uma grande formação. E outra, ele tinha um grande amor por Deus, ele tinha um grande temor de Deus.
Ele era zeloso, né? Zelo, lá na origem da palavra, significa ciúme. Ele tinha um amor ciumento pelas coisas de Deus. E como ele não tinha encontrado ainda com o nosso Senhor, isso acabava se transformando em ódio pelos cristãos, que ele considerava, então, uma heresia. Os próprios cristãos, eles viam a aparência, então eles tinham medo de Saulo, né, que depois se torna Paulo. Então, Jesus, ele é Deus, ele vê a essência. E ele próprio se anuncia para São Paulo, o querigma, o anúncio. Né, o anúncio do Cristo ressuscitado, me parece que para Paulo foi feito pelo próprio Cristo. Né, o crucificado, ressuscitado, aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia não apenas os membros da igreja, mas perseguia Jesus. Lá nessa mesma narrativa, um paralelo que tem no capítulo 22, no versículo 10, a gente percebe que essa experiência foi tremenda, porque São Paulo, ao narrar esse encontro novamente, ele diz ter perguntado para o Senhor: Senhor, que queres que eu faça? Ele reconheceu que ele estava diante do Senhor. No grego, Kyrios, também um outro termo teológico que muito caro para São Paulo, porque ele entendeu estar diante do Kyrios, que o judeu, ele não pronunciava o nome inefável. Isso. Não é o nome inefável Yahvé, mas eles liam Adonai. E aí, na tradução dos 70, foi traduzido para Kyrios, que é Senhor. E é exatamente esse termo que, quando Jesus anuncia: eu sou Jesus a quem você persegue, né, ele diz Senhor. Isso significa que, naquele mesmo instante, ele reconheceu a divindade de Jesus. Né? E ele pergunta: o que queres que eu faça? Ali ele já se coloca a serviço de Jesus. Ali ele já se rende nesse encontro. Mas vejam que coisa interessante. Para Ananias, nós ouvimos aí na narrativa que Jesus revelou que era para Ananias ir lá conversar com Paulo, porque ele é um instrumento de escol. Para Ananias, Jesus revelou tudinho acerca de Paulo. Quando Paulo pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Ele não diz. Ele simplesmente: vá à rua direita, procure um senhor chamado Ananias, ele vai rezar por você para recuperar a vista, e eles deverão dizer o que você tem que fazer. Então, assim, essa profunda comunhão com a igreja. Ele tinha toda aquela preparação, mas ele teve que passar pela catequese catecumenal. Né? Aquelas pessoas simples, depois ele cita, né, além de Ananias, Priscila e Áquila, Andrônico e Júnia, todos aqueles primeiros cristãos que ele diz foram apóstolos antes de mim, enviados por Deus antes de mim. E numa outra passagem, o padre talvez lembre, ele disse que ele passou ali 3 anos na Arábia, não é, que foi o tempo dele receber, digamos, essa catequese e aperfeiçoar tudo aquilo que ele já sabia do rabinato na nova e eterna aliança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa importância, não é, que Jesus dá à igreja. Não, vai lá, conversa, e era uma pessoa simples, né? Ele não era um apóstolo, provavelmente um ancião, né? Um presbítero ali, Ananias, provavelmente um ancião da comunidade, uma pessoa sábia, que Jesus revela tudo o que vai acontecer e o que ele deve fazer. Claro, ele fica com medo, ele fala: mas esse homem está vindo para cá com cartas, ele nos persegue, o senhor não sabe disso, não. Aí, então, Jesus revela para Ananias. E ali, então, ele já tem o encontro, o querigma já aconteceu. Né? O que é o querigma? Esse anúncio de Jesus Cristo ressuscitado. Ele tem um encontro, ele é batizado, entra já para o corpo místico de Cristo pelo batismo. E uma coisa muito importante que a gente percebe: ele já se torna, ao mesmo tempo, discípulo missionário de Nosso Senhor. Discípulo porque a gente vê que ele permanece 3 anos na Arábia.
né, sendo formado dentro do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, missionário, porque a partir daí ele já começa a anunciar, correndo risco de vida. Tanto os judeus quanto os judeus de origem helenista, todos eles começaram a perseguir. Foi ele aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, se tornar um discípulo missionário, a perseguição já veio Contra ele agora. já veio contra ele. Imediatamente ele já se torna. Então, Paulo é esse grande exemplo para nós hoje de discípulo missionário de Cristo. Veja os detalhes, né? Primeiro, Ananias, tanto o Senhor Jesus se refere a Paulo, como depois Ananias vai referir-se também com o nome Saul, Isso. primeiro rei de Israel, ou seja, era o seu nome de origem hebraica. Depois ele vai disputar, principalmente afirmando que Jesus é Senhor, com os de origem helenista, como acabou de falar o diácono, ou seja, aqueles que falavam grego, porque ele sabia muito bem o grego. E a cultura, etc. Né? E passa de perseguidor a perseguido, porque todo discípulo de Jesus é perseguido, né? Tem que tomar a sua cruz e carregá-la, tem que fazer o caminho do Senhor. Então veja que de repente realmente muda tudo na vida dele, né? Mas é bonito isso que o diácono coloca, que a gente pode ler também, não é? Em Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Até o capítulo 2, versículo 10, que fala dos seus primeiros momentos, então. Tem esse momento aqui em Damasco, ou para onde ele estava se dirigindo, e no caminho, então, né, tem a revelação do Senhor. Ele conhece já a sua missão, que o Senhor falou a Ananias, né, ele é um instrumento escolhido para anunciar às nações pagãs o Evangelho, anunciar o próprio Jesus. Existe todo esse processo de um lado, Paulo ele já tem a revelação direta, né, de Jesus que lhe aparece, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer toda essa caminhada de inserção dentro da comunidade da igreja, sua nova comunidade, seu novo povo. E certamente ele recebeu, como a gente vai ver, da igreja, dos apóstolos também, o que lhe faltava desse conhecimento de Jesus histórico. Veja bem, Jesus, Senhor ressuscitado, aparece a ele, mas toda a história de Jesus ele não conhecia nada, né? Ele vai ter que ser instruído nisso também. E ele vai ter que fazer esse processo todo de inserção. Então a gente vê, gato escaldado de água fria tem medo? Exatamente. Então o pessoal não queria aceitar Paulo no início. Veja que aqui já aparece Barnabé, que é uma pessoa importantíssima para ele, depois desse momento aqui, que é Barnabé que vai conseguir realmente, primeiro apresenta aos apóstolos, e quando ele vai para Jerusalém, não é? E depois vai resgatá-lo como apóstolo, né? Barnabé é que realmente, podemos dizer, carrega-o pela mão. Acaba sendo o introdutor, né, de Paulo na missão. Me permite, é uma figura aí do padrinho, é aquele que apresenta para a comunidade, é uma espécie de padrinho. Acho que vai ter um programa de Barnabé, né? Não sei. e o processo inteiro. Então vamos ver o Gálatas 1:11 até 2:10. Aqui fala então, continua falando desses primeiros anos de Paulo após conhecer Jesus. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouvistes certamente de minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas na minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Porém, quando aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Segue? Até 2:10.
Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, irmão do Senhor. Isso vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvia dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangelizava a fé que antes devastava, por minha causa glorificavam a Deus. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas, por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir a escravos, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos como a Pedro, e dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios, e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Eu vejo já toda essa trajetória que ele conta, né, até 14 anos depois e assim por diante, relembrando esses momentos importantes, né? Nós temos aqui, então, essa primeira missão que ele faz por iniciativa própria, claro, mandado por Jesus, né? Mas por iniciativa própria, ele vai pregar em Damasco. Tem um primeiro encontro com Pedro. Depois de 14 anos, ele tem que voltar novamente para, como diz aí, isso seria o concílio de Jerusalém, que já falamos um pouco antes, onde ele vai expor aos principais apóstolos qual era a pregação que ele estava fazendo. E diz aí, não me restringiram, não me acrescentaram, concordaram com aquilo que eu estou pregando. E essa entre aspas, né, divisão de campo de missão, continuam os apóstolos de origem judaica, né, de Jerusalém, a pregar aos judeus e Paulo pregando aos gentios. E aí, novamente, vem a questão importante, né, o que está em jogo, aquilo que a gente viu no início do programa. Está em jogo a questão da obediência dos cristãos à aliança do Antigo Testamento, a circuncisão ou não, e a observação ou não de todos os preceitos da lei, ou a liberdade diante da antiga aliança, dos antigos mandamentos, agora para seguir Jesus diretamente, sem necessidade de todos os mandamentos e observância do Antigo Testamento. Então veja que existe, né, ao mesmo tempo, ele diz aí, o evangelho que eu prego não vem de origem humana, eu recebi diretamente do Senhor, que é exatamente, além de Jesus morto, ressuscitado, né, Messias, evidentemente, que é o centro, né, sua morte e ressurreição como Senhor, como Kyrios, mas também essa questão, então, da relação com o judaísmo, com a lei de Moisés. Então, existe um momento importante em que ele tem que se voltar novamente aos discípulos, apóstolos, né, que ele chama de colunas da igreja, Pedro, João, Tiago, em que ele vai expor isso e vai haver um acordo para ver se ele não estava correndo em vão, diz ali. Ou seja, será que, apesar de ter a plena convicção de que ele recebeu do Senhor e está anunciando aquilo que recebeu do Senhor, mas ele tem que estar em comunhão com os demais, porque senão, né,
estaria correndo em vão, estaria pregando alguma coisa que, se não fosse reconhecida pelos demais apóstolos, iria já logo de cara, pelo menos a causar uma cisão novamente, né? Entre os que são os apóstolos que Jesus escolhe diretamente, que confia também a missão, e essa missão específica confiada a ele no meio dos gentios. Então ele vai, expõe, estão de acordo, continuam unidos no mesmo evangelho, no mesmo Senhor, com campos de missão diferenciado. A gente vai ver em Atos 15, se lemos lá o Concílio de Jerusalém, aí coloca, nesse trecho que nós escutamos, que a recomendação teria sido apenas em não esquecer dos pobres, né? Mas lá no Concílio de Jerusalém houve também algumas poucas prescrições, né? Evitar a carne com sangue, evitar as uniões ilegítimas, mas ficaram de acordo que aquilo que São Paulo está pregando aos pagãos sem exigir a observância da lei mosaica é certo e deve continuar a ser, então, pregado na missão que ele recebe de Jesus. Diácono, aqui também uma coisa que me chama muita atenção é a dedicação e a fidelidade com que se deve conduzir a palavra ao longo das missões, do tempo em que nós nos dedicamos aos nossos projetos, às nossas tarefas, né? Porque muitas vezes a gente cai em contrariedades ou então a gente se torna meio infiel a certos caminhos que a gente deveria seguir, e isso pode não só influenciar negativamente as pessoas com quem nós estamos lidando dentro da igreja, como também nos deixar uma história de vida negativa. Nessa passagem que nós vimos agora sobre a vida de São Paulo, a gente percebe assim a grande fidelidade de Paulo à comunhão com a igreja. Isso. A fidelidade de Paulo à apostolicidade da igreja, né? O que eu digo com isso? Porque São Paulo ele é muito importante para o estudo da eclesiologia, o estudo da igreja em si. Então, quando nós rezamos aquele credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos que cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. 4 notas. E assim, embora São Paulo não seja um teólogo que faz um tratado teológico, através da prática pastoral dele, da fidelidade, nós vamos percebendo claramente essas notas. Então, nós vemos a nota da apostolicidade muito forte em São Paulo. Não é? Ele teve aquele encontro pessoal com Jesus. Jesus mandou ele procurar a igreja, passou lá pela catequese. E agora é reafirmada a apostolicidade. Podemos dizer que São Paulo é o 13º, né? O 13º apóstolo, Isso. porque ele é o apóstolo dos gentios, ele que prega para o mundo, né? Então, a gente percebe aí essa fidelidade. Ele dá as mãos, né, aquele chamado coluna, Pedro, Tiago e João, os 3, né? E então se manifesta essa unicidade, né? Unicidade, outra característica da igreja una. Então, em momento nenhum, ele fere a essa unidade da igreja, né? É muito importante. Por quê? Porque nós não anunciamos o evangelho como freelancers por conta própria, mas todos nós temos o envio de Jesus. Certo? Mas como que é esse envio de Jesus? Ele é mediado sempre pela igreja, né? Então, o Padre Paulo, o padre Carlos, ele está lá na paróquia dele, mas ele tem um envio. Eu sirvo lá na minha paróquia, mas eu tenho um envio. Um envio de quem? Do nosso bispo. Mas nosso bispo tem um envio, né? Tem um envio do Papa. Então, nenhum de nós anunciamos aquilo que dá na nossa telha, mas aquilo que nos é transmitido. Isso era muito importante para Paulo. E confirmado pela igreja. E confirmado pela igreja. E confirmado. Então, São Paulo várias vezes diz, o evangelho que eu vos transmiti, né, eu recebi do Senhor. Mas ele recebeu do Senhor mediante a igreja. Lá no capítulo 11 da carta aos Coríntios, quando ele fala sobre a Eucaristia. Ele transmite, não é, toda a narrativa da instituição da Eucaristia. Mas aquilo lá ele recebeu de quem? Recebeu lá de Ananias,
Priscila, Áquila, dos apóstolos. Ele recebeu da igreja. Então é assim, né? Jesus quis que a igreja fosse una, santa, católica, enviado a todos, né? E apostólica. Então essas 4 notas a gente vê muito presente, e São Paulo ele vive e anuncia isso através do testemunho de vida dele, né? Essa fidelidade A comunhão, né, à principalmente. comunhão e essa revelação que é transmitida. Uhum. Muito bem. Nesse capítulo de hoje que nós estudamos sobre Paulo, nós vamos parando aqui. Paulo ainda tem muita história a ser conhecida. Nós vamos provavelmente no próximo programa também voltar a estudar Paulo, e eu peço que vocês se mantenham fiéis, se mantenham assíduos, para que vocês possam ter um entendimento completo deste grande homem que foi um dos perpetuaram e levaram à frente a nossa igreja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a sua presença, agradeço a presença dos nossos convidados que hoje nos conduziram nesse estudo, e pedimos que estejam conosco na TV Imaculada sempre. Portanto, até o próximo programa, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Vencemos um programa.